Olá, bom dia a todos. Mais um dia eu estou aqui trazendo uma mensagem para você, falando um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando uma mensagem da Bíblia Sagrada. E eu hoje gostaria de compartilhar com vocês um momento em que o Senhor Jesus foi abandonado por muitos de seus discípulos. Na verdade, eram 12. A Bíblia não nos fala aqui exatamente quais que abandonaram em determinado momento ele, né? Sem falar do momento em que ele foi crucificado, né? Porque ali Pedro, né, foi o que foi enfatizado que negou ao Senhor. Mas os outros discípulos, a Bíblia não fala nada. Mas o que nós podemos constar é que não estavam também junto com Jesus. Provavelmente haviam fugido, saído do raio, né, da circunferência ali, onde pudessem ser encontrados. O Pedro ainda estava seguindo distante, né? Negou Jesus, sim, mas ainda estava observando e vendo, né? Mas aí cabe uma outra mensagem e não é deste momento que eu vou aqui falar um pouquinho com vocês, mas eu quero falar sobre este momento em que o Senhor, mesmo estando ali junto dos seus discípulos, mesmo elegendo os 12 discípulos, mesmo os discípulos estando lado a lado com Jesus, imagine hoje você vivendo, convivendo com o Senhor Jesus, não faltando nada para você, você tinha tudo e além do mais você tinha ali, se continuasse a caminhada com o Senhor e crendo nele, você já teria ali a vida eterna. E fora isso, você estava ali fazendo junto com o Senhor a obra, construindo, né? Ajudando o Senhor, sendo instrumento, deixando-se moldar naquele momento com o Senhor, tendo o privilégio de tocar nas vestes do Senhor, de olhar em seu olho, de ouvir a sua voz, de saber qual era a sua fisionomia, enfim, imagine a memória que isso ficou, né? Essa memória que foi criada e que ficou para os discípulos. Então imagine se naquela época em que os discípulos andavam junto com Jesus e estavam ali lado a lado com ele, mesmo assim o abandonaram. Não todos, não é? Mas muitos aqui a Bíblia relata que o abandonaram. Você deve estar pensando, imagina hoje, em que o Senhor Jesus não está aqui, presente em carne e osso conosco, está em espírito, e é aqui a palavra até fala que ele deixou isso, que a palavra que ele nos deixou é espírito e é vida. Imagine hoje que ele não está aqui presente, ele deixou somente a palavra que é espírito e vida, mas ele não está aqui de corpo físico. Quantos o abandonam e quantos nem seguem com ele, né? E muitos talvez ainda nem o conheçam, mas eu creio que irão conhecer e também terão a oportunidade de fazer a sua escolha. E aqui os discípulos fizeram uma escolha em um determinado momento. Vamos ver o que aconteceu? A palavra está lá em João, no livro de João, no capítulo 6, nos versículos 60 a 64. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura destes. Diz assim, o subtítulo, né, deste capítulo fala assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? O discurso ao qual os discípulos estavam se referindo aqui era o discurso que o Senhor Jesus havia pregado, anunciado instantes antes, falando que ele era o pão da vida, que ele era a carne, que ele era o sangue, que ele era a própria vida, né? Aquele que cresce nele, estaria nele verdadeiramente, aquele que viesse até ele é porque foi enviado pelo Pai, aquele que fazia a vontade dele era aquele que estava junto com ele. Enfim, né? O Senhor Jesus ali elencou, se você fizer a leitura deste capítulo, muitas coisas acerca, né, do que é espiritual, do que é verdadeiramente andar com Cristo. E os discípulos aqui, e até eu gostaria que vocês lessem para entender, eu não vou fazer a leitura aqui porque senão seria uma mensagem muito extensa.
Não tem como. Né? Talvez num outro momento até tem, mas para este propósito aqui, não. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do que se tratava esse discurso. Mas, em resumo, era isso. Era um discurso que falava sobre o Senhor Jesus em nossas vidas e como que nós devemos nos portar com relação a Ele, para que verdadeiramente estejamos com Ele, para que verdadeiramente experimentemos qual seja a sua boa e agradável vontade, para que verdadeiramente nós venhamos crer nele. Quais são as medidas, o que se nota em nós quando nós cremos nele. E os discípulos aqui falaram que duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Aqui parece que os discípulos ficaram em dúvida, acharam que esse discurso era um pouco pesado, era algo que eles não poderiam carregar. Talvez até eles ficassem aqui entristecidos, achando que não iam conseguir e por isso abandonaram ao Senhor, né? Por este motivo, abandonaram ali por este momento, achando que isso era duro demais. E aí o Senhor disse assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam, ou seja, reclamavam, falavam desse discurso do Senhor, certo? Achando, mas como que a gente vai ser assim? Como que nós vamos conseguir? Como isso, como aquilo, né? Que nem o povo lá do Egito. Disse-lhes então Jesus: isto escandaliza-vos? Ou seja, isso está escandalizando vocês? Isso está trazendo discórdia entre vocês? Isso está trazendo pavor? Isso é algo inimaginável para vocês? É algo que vocês não conseguem? E aí, então, continuando no versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, né? O que aconteceria, então, se vocês vissem o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, né, subindo novamente após morrer, né, após a sua morte? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aqui também o Senhor Jesus estava falando da sua morte. E para os discípulos, talvez, isso entristeceu, né? Porque eles queriam que o Senhor Jesus Cristo estivesse com eles até o fim da vida deles, né? E isso entristeceu, estava escandalizando eles, porque eles não aceitavam, não é? Que o Senhor Jesus viesse. Como que isso ia acontecer? Como que o Senhor Jesus iria morrer? Como que ele seria a própria carne, não é? O pão e o seu sangue, não é? Seria o que lavaria os nossos pecados, né? Que seria verdadeiramente bebida, como ele diz num dos versículos, lá no versículo 55, se você voltar no capítulo. Então isso estava incomodando, não só a questão de ser um pouco duro de seguir a Jesus, um pouco difícil de seguir a Jesus, ou talvez muito difícil para eles, e também o fato de que Jesus não estaria mais ali com eles presente em carne e osso, que o fim, não é? A morte física iria chegar. O Senhor deveria passar ali por um período em que os discípulos veriam tudo isso e teriam que continuar a obra, teriam que continuar para que hoje eu e você viéssemos então a conhecer a palavra de Deus. Continuando no versículo 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. Né? E aqui ele se refere também àquele que iria o entregar, que era Judas Iscariotes. Então o Senhor sabia desde o princípio aqueles que criam na sua palavra, aqueles que criam no seu discurso, aqueles que criam que ele era verdadeiramente o Messias e aqueles que não criam. Aqui o Senhor está falando. E ele fala também para nós. Ele sabe muito bem aqueles que estão escutando a palavra de Deus e creem e aqueles que não creem. Ele conhece a cada um de nós, afinal somos todos criatura dele, mas nos tornamos filho a partir do momento em que nós cremos que ele é verdadeiramente o Senhor, que o Senhor Deus enviou o seu Filho em nosso favor. Passamos a ser filhos e co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Lá para o versículo 67, vamos ver o que Jesus disse a eles. Quereis vós também retirar-vos? Ou seja, estava perguntando, vocês também querem me abandonar, Vocês também querem me deixar?
Vocês também querem não mais continuar a andar comigo? Vocês também querem me abandonar? E aí o Simão Pedro, não é, veio ali tentando justificar e dizer que não era bem assim, que não era isso. Talvez era o que realmente Pedro estava pensando, mas também ele ajudou e contribuiu para que não ficasse tão difícil a situação ali para os outros discípulos, né? Ele veio se explicar. Porém, Jesus sabia o que realmente estava acontecendo e Jesus conhecia cada um, sabia os que criam e os que não criam. E aí, então, o discípulo, né? Simão Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. No 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. 70, respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. No caso aqui, no 71, ele disse que estava se referindo a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O Senhor, então, Simão Pedro veio ali justificar e disse: nós cremos no Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o Cristo. E para quem nós vamos correr? Só ao Senhor. Nós não temos a ninguém mais correr, só é o Senhor que é verdadeiro, o Senhor é quem nós queremos seguir. E o Senhor falou para eles: eu escolhi, não é? Na verdade, ele fez uma pergunta: eu não escolhi vocês? Eu não escolhi vocês, os 12, para andarem junto comigo? Ou seja, se eu escolhi, não é? Quer dizer que vocês deveriam me seguir. Eu escolhi vocês. Né? E aí, então, Jesus sabia ali quem iria lhe trair. E o Senhor também hoje faz essa pergunta a você. Porque Ele te escolheu para escutar esta mensagem. Ele te escolheu quando você começou a abrir a sua Bíblia. Ele te escolheu quando você começou a conhecer ao Senhor Jesus, quando você começou a ter intimidade com Deus. Ele te escolheu. Ele sabia aquilo que havia no seu coração. O Espírito Santo de Deus foi ali trabalhando para que você viesse a encontrar ao Senhor, através de mensagens, através de louvores, através de conversas com outras pessoas, enfim, na sua vida, todas as possibilidades que você teve, oportunidades que você teve de encontrar, de ver, de ter um contato com a palavra de Deus, foi Ele que te oportunizou. Significa que Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele sabe quem é você e Ele sabe que aqueles que creem e aqueles que não creem. Não é? Os discípulos ali estavam achando um pouco duro ter que continuar a caminhada com o Senhor Jesus. Mas o próprio Jesus nos fala, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 30, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, os discípulos estavam achando pesado, os discípulos estavam achando difícil, mas o Senhor disse que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Se não está acontecendo isso, se você não está identificando isso na sua vida, se você está achando pesado, é porque talvez você não está crendo. Porque o Senhor sabe quem crê e quem não crê. E para aqueles que não creem verdadeiramente, e crer aqui significa ter fé, né? Ter fé na palavra de Deus, ter fé que o Senhor Deus é quem vai fazer, ter fé no que o Senhor Jesus nos orientou, e isso vai mover a sua vida, vai mudar a sua vida, vai lhe dar as direções que você precisa. Se você não está conseguindo que o seu jugo, o jugo do Senhor na sua vida seja suave e o fardo dele seja leve, é porque talvez você não tem crido como o Senhor Jesus quer que você venha a crer. Mas se Ele te escolheu, é porque você é capaz de crer, é porque você é capaz, porque Ele já te dotou de toda a capacidade. Basta você crer, basta você buscar orientação com Ele, porque Ele vai te mostrando para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve agir. O Espírito Santo de Deus, não é? Vai dirigindo você através da leitura bíblica diária, de oração, como já falamos um pouquinho, nesta comunhão com Deus. E o Senhor também disse que se alguém vier após Ele, deve negar a si
mesmo e tomar a sua cruz, né? Então, todos os dias nós devemos negar-nos a nós mesmos, negar a nós mesmos, negar o nosso eu, negar muitas vezes a nossa vontade, que é a vontade da carne e não é a de Deus, negar aquelas práticas erradas que a palavra do Senhor já nos disse que é errada perante Ele. E aí então nós vamos matando o nosso eu e nós vamos carregando nossa cruz. Carregar a cruz é o quê? Não é você carregar um peso, porque o Senhor mesmo disse que o seu fardo é leve. É você o quê? Caminhar com Jesus. Carregar a sua cruz é carregar Jesus com você. E é leve. O seu jugo é suave. Então você tem que experimentar isso. Se você não está encontrando isso, e tudo isso resulta em paz. Se você não está conseguindo encontrar isso, ore mais, busque mais, né? Creia mais, se entregue verdadeiramente ao Senhor. Talvez alguma coisa está lhe impedindo que você consiga ouvir e crer na palavra do Senhor. E você aí não está conseguindo ter força, não consegue achar o caminho. Não é? Todos nós precisamos fazer isso todos os dias. Todos nós precisamos, cada dia, né? Dia após dia, negando a nós mesmos e carregando a nossa cruz. Carregando o Senhor Jesus. Né? A cruz, aquela lá que representa a morte do Senhor Jesus. Nós devemos carregar o Senhor Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Nós devemos saber que Ele fez uma obra que é perfeita. Nós devemos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas até que conhecem a Deus, conhecem o nome, né? Deus, mas a pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe qual foi a obra que o Senhor Jesus fez. Ela não sabe nem por que o Senhor Jesus morreu. Ela só sabe que Ele morreu, né? E que Ele foi... que Ele sofreu, né, muito na cruz, que foi horrível a sua morte, que Ele é o Filho de Deus, mas ela não sabe o que isso representa. Por quê? Porque ela não tem ainda, talvez, o conhecimento da palavra. Talvez ainda ela não tirou aquele tempo necessário todos os dias para ela ir se alimentando e para ela ir entendendo. Né? Porque quando nós buscamos o Senhor mesmo disse que deixaria após a sua morte o Espírito Santo, o Consolador. E é este Consolador que iria nos convencer, que iria nos mostrar, não é, acerca daquilo que é certo, daquilo que não é, daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos agir. Ele iria nos instruir em tudo. Então, se nós não estamos conseguindo ter a instrução, se nós não estamos ainda compreendendo quem nós somos, que é o reino de Deus, o que nós estamos fazendo aqui, se é alguém que não conhece o propósito, porque há um propósito para todos nós, há um propósito debaixo da terra, para todos nós aqui, para tudo, devemos buscar mais, devemos orar mais. Né? E também aqui, trazendo o Senhor Jesus, foi abandonado neste momento. Muitos hoje o abandonam por achar que é difícil seguir a Jesus, porque não conseguem largar um vício. Muitas vezes, eu não vou seguir a Jesus, eu não consigo largar este vício, eu não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de fofocar, eu não consigo deixar de sentir raiva por aquelas pessoas, eu não consigo deixar de falar palavrões, na verdade, amaldiçoar as pessoas com as minhas palavras, eu não consigo tantas outras coisas, não é? Eu não consigo deixar de adulterar, eu não consigo deixar de ser corrupto, né? E aí, corrupto são... tem várias coisas, né? Eu já preguei sobre isso, já falei para você sobre isso, que o erro para Deus é erro, não importa se é pequeno, se é grande aos nossos olhos, mas para Deus é erro. Então, algumas pessoas encontram essas dificuldades e abandonam o Senhor. O Senhor Jesus foi abandonado neste determinado momento porque os discípulos achavam pesado um pouco esta caminhada, esse discurso que ele havia feito. E muitos hoje acham ainda pesado e se esquivam, fogem da presença de Deus, fogem muitas vezes daquilo que o Senhor ordenou para fazer, assim como Jonas. Mas o Senhor o encontrou, o Senhor o escolheu. Você não pode mais fugir, você deve continuar. Porque Ele sabe das suas possibilidades, Ele já te dotou de toda a capacidade. É só você continuar com Ele, é só você continuar buscando.
querendo aprender com quem pode te ensinar. Que o Senhor venha falar ao teu coração e venha te mostrar o que você precisa fazer, não é? Para que você venha verdadeiramente seguir o Senhor e não abandoná-lo. Talvez você que já anda com Cristo e não o abandonou, você vai sentir que talvez muitas pessoas vão te abandonar à medida que você vai crescendo com o Senhor, ou seja, você vai buscando mais a Deus, você vai tendo mais entendimento da palavra, você vai melhorando enquanto pessoa, você vai deixando as práticas erradas, né, para trás, você vai deixando de fazer coisas que talvez as pessoas que estão ao seu redor agradava, né? Você fazia coisas que agradavam essas pessoas porque elas concordavam e também faziam. E aí você vai sendo moldado pelo Senhor, né? Você vai seguindo a Ele e negando a si mesmo. Talvez você perca também algumas pessoas à sua volta, mas creia que isso é ganho. Essas pessoas provavelmente estão observando que você está melhorando enquanto pessoa, que você está buscando realmente ao Senhor. Mas não se esqueça dessas pessoas, abençoe elas, ore por elas e com certeza o Espírito Santo daqui a pouco também vai convencê-las, não é? Assim como te convenceu, assim como o Senhor falou com você. Que nós não venhamos percar a fé e não venhamos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Que o Senhor venha falar mais ao teu coração, eu fico por aqui. Tenha um ótimo dia e até uma próxima oportunidade, uma próxima mensagem, se Deus assim quiser.